Você já parou para pensar no que acontece quando dois gigantes do nosso Brasil selvagem se encontram no mesmo rio? De um lado, a onça pintada, o maior felino das Américas, silenciosa, mortal, quase um fantasma entre as árvores. Do outro, a ariranha, barulhenta, social, ágil, chamada por muitos de espírito das águas. E não é só força contra força, é um embate de estratégia, de território e até de cultura. Você sabia que o nome onça vem do tupi? Ibá, que inspirou jaguar no espanhol e virou onça no português. Já ariranha vem de ariranha, algo como lontra grande ou cabeça de cobra, por causa do jeito ondulante e agressivo de nadar. Esses nomes contam uma história muito mais antiga que qualquer vídeo ou livro. Povos indígenas viam a onça como um espírito guardião, um predador essencial para o equilíbrio da floresta. Já a da ariranha era respeitada e temida. Acreditava-se que matar uma traria azar e desgraça. É incrível pensar que esses animais não são só bichos grandes, são personagens centrais de mitos, lendas e até ciência e potência. Seus músculos curtos e largos são perfeitos para explosão em curtas distâncias. A mordida mais forte entre os felinos, capaz de esmagar casco de tartaruga ou atravessar o crânio de uma presa em um golpe. Agora imagine esse encontro na beira do rio. A onça desce cautelosa, os olhos fixos na água. As ariranhas percebem o movimento antes mesmo de ela dar o bote. Começam a vocalizar alto, chamando o grupo. Cercam a área. Algumas mergulham, outras nadam em círculos. A onça rosna, mas hesita. Ela é forte, mas não boba. Sabe que não tem vantagem num rio cheio de nadadoras ágeis e solidárias. Em muitos relatos ela recua. Mas quando pega uma distraída, a história muda. Existem casos de onças que mataram ariranhas isoladas. É um duelo sem resultado fixo. Depende de quem está mais atento. Quem está em grupo, quem está no terreno certo. Mas o mais impressionante é como esse duelo real virou lenda viva. Moradores contam histórias de onças rondando acampamentos de pesca, deixando rastros enormes na lama, ou de ariranhas gritando tanto que parecem rindo dos visitantes. Tem até quem diga que ouvir o coro das ariranhas na madrugada é sinal de mau presságio. Não porque elas façam mal, mas porque significa que o rio está vivo, cheio de predadores e que você não está no topo da cadeia alimentar. Agora vamos mergulhar mais fundo nesse duelo lendário. Você sabia que a onça já foi encontrada em quase todo o território brasileiro? Hoje, suas áreas mais seguras estão no Pantanal e na Amazônia, onde ainda encontra presas em abundância. É um caçador extremamente adaptável. Capivaras, veados, jacarés, tatus, tudo vira alvo. Mas o mais impressionante é sua capacidade de natação. Pouca gente imagina uma onça nadando, mas ela atravessa rios largos sem problema, usando isso para surpreender presas ou explorar ilhas fluviais. Seu corpo é puro poder, mas também estratégia. Patas pesadas. A onça se aproxima devagar, os olhos fixos no movimento na água. As ariranhas percebem antes. Um grito agudo ecoa. Em segundos, o grupo se organiza. Mergulhos rápidos, voltas em círculo, vocalizações estridentes. Elas parecem rir ou zombar do intruso, mas é pura estratégia para desestabilizar. A onça rosna, mas hesita. Ela é matadora, mas não suicida. Sabe quando é hora de recuar. Claro, há exceções. Onças já mataram ariranhas isoladas ou distraídas, principalmente na seca, quando os grupos se dispersam e os rios diminuem. São encontros raros, mas brutais. E também há registros de ariranhas que atacaram onças jovens ou inexperientes. O resultado nunca é garantido. E é exatamente isso que fascina quem vive ou pesquisa nesses biomas, o equilíbrio frágil e dinâmico. Não existe um vencedor fixo, mas sim um jogo constante de quem domina o território e quem está mais preparado. Além disso, essas interações são essenciais para a saúde do ecossistema. A presença da onça indica a abundância de presas e florestas em bom estado. Já as ariranhas são bioindicadoras de rios limpos e peixes saudáveis. Quando elas somem, é sinal de problema. Poluição, sobrepesca, destruição das margens. Por isso, proteger ambos não é só preservar animais bonitos ou exóticos, mas garantir que o Pantanal, a Amazônia e outros biomas continuem vivos e produtivos. É sobre o futuro do agro também, já que sem água limpa e solo saudável, não há pecuária nem lavoura que prospere. Essas são as histórias que poucos contam, porque no fim, onça e ariranha não são apenas rivais épicos, são guardiãs do equilíbrio. E conhecer esses detalhes nos faz ver o campo com outros olhos. Quando alguém pergunta quem ganha na briga, a resposta mais honesta é depende. Depende do terreno, do número, da coragem e da inteligência. E essa incerteza é o que torna esse duelo tão fascinante para quem vive do agro
Para quem pesca, para quem ama esse Brasil profundo. Mas vamos continuar desvendando essas duas criaturas tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão parecidas em importância. A onça, por exemplo, não é apenas um predador, é um engenheiro ecológico. Ao controlar populações de herbívoros como capivaras e veados, ela evita o superpastejo, permitindo a regeneração das matas ciliares. Essas matas são barreiras naturais contra a erosão e ajudam a manter a qualidade da água. Em outras palavras, a onça protege até mesmo as nascentes que abastecem as fazendas e cidades. Um predador no topo da cadeia que cuida, indiretamente, do solo que a gente planta. Do outro lado, a ariranha cumpre um papel igualmente vital nos rios. Caçando peixes predadores médios, ela mantém o equilíbrio dos cardumes menores. Isso ajuda a saúde geral do ecossistema aquático, garantindo diversidade e evitando que uma única espécie domine. Mais do que isso, sua presença indica águas limpas, porque a ariranha não tolera poluição pesada ou destruição das margens. Onde ela vive, os rios costumam estar em bom estado, com peixes abundantes e vegetação ciliar densa. Preservar ariranhas é garantir que os rios continuem produtivos para a pesca artesanal e até para a irrigação. Essas conexões são muitas vezes invisíveis para quem olha de fora. Mas quem vive no campo, quem depende da terra e da água, sabe, tudo está ligado. O sumiço da onça pode significar explosão de roedores e herbívoros que danificam plantações. A ausência de ariranhas pode apontar um rio morrendo, assoreado, sem peixes. Proteger esses animais não é uma questão de gostar de bicho, mas de inteligência prática, de garantir que a cadeia produtiva rural tenha futuro, de manter o Brasil como potência agrícola, sem destruir os recursos que tornam isso possível. E se você acha que isso é papo de ambientalista, basta olhar para algumas fazendas no Pantanal que já adotaram estratégias de convivência com a onça. Cercas elétricas bem posicionadas, manejo de pastagem para reduzir encontros entre gado e felinos, e até programas de compensação por predadores. Tudo para evitar conflitos sem precisar matar o animal. Já projetos de turismo de observação de ariranhas geram renda para comunidades ribeirinhas, dando motivo econômico para proteger rios limpos e margens preservadas. No fim, quem ganha não é só o bicho, é todo mundo. Por isso, quando a gente fala em onça versus ariranha, não é só um duelo de dentes e garras. É uma metáfora do equilíbrio entre força e cooperação, da necessidade de respeito ao território do outro, da convivência entre quem é diferente, e essa mensagem ecoa para além dos rios e matas. Vale para as relações humanas também. Quem vive no campo sabe, ninguém faz nada sozinho. Nem a onça vence sozinha no rio, nem a ariranha garante território sem o grupo. A natureza ensina que o mais forte nem sempre é quem domina, mas quem se adapta. Quem entende o outro, quem respeita limites. E se ainda restava alguma dúvida sobre a grandiosidade desses bichos, vamos trazer mais curiosidades que nem todo mundo conhece. A onça pintada, por exemplo, é o único felino das Américas, capaz de matar com uma mordida, atravessando o crânio da presa. Isso se deve à sua força de mandíbula, estimada em mais de 1.500 psi, uma das mais poderosas entre os mamíferos carnívoros. É uma máquina de caça desenhada para a eficiência máxima, mas ela não desperdiça energia, evita lutar sem necessidade. Se encontra resistência ou risco elevado, ela recua e espera outro momento. Pura inteligência predatória. Já a da ariranha também é cheia de surpresas. Diferente de outras lontras, ela é extremamente social. Vive em bandos grandes, com hierarquia definida, onde todos ajudam a cuidar dos filhotes. A comunicação é riquíssima. Pesquisadores identificaram mais de uma dezena de sons diferentes, usados para alertar perigo, chamar filhotes, coordenar caçadas ou reforçar laços sociais. Quando elas encontram um intruso, seja uma onça, um jacaré ou até um humano, elas vocalizam em coro, criando um espetáculo intimidador. Para quem já ouviu, não esquece, parece um misto de gritos, risadas e rosnados ecoando pela água e pela mata. Outra curiosidade, impressionante, apesar do tamanho, até 1,8 metro de comprimento. A ariranha é incrivelmente ágil, consegue dar voltas rápidas, mergulhar fundo e escapar de ataques com movimentos quase acrobáticos. Essa mobilidade a torna difícil de capturar, até mesmo para um predador tão eficiente quanto a onça. É como se a luta fosse entre um lutador de boxe pesado e um time inteiro de capoeiristas, ágeis e sincronizados, a força bruta contra a astúcia coletiva. E essa comparação não é exagero. Em vídeos documentais, vemos bandos expulsando até jacarés adultos das áreas de caça. Essas interações alimentam o imaginário popular. Nas comunidades ribeirinhas, há lendas sobre onças que observam os barcos em silêncio, seguindo os pescadores por horas sem atacar,
apenas vigiando. E há histórias de ariranhas que afundaram canoas ou roubaram peixes das redes, como se quisessem deixar claro quem manda no rio. São encontros que assustam, mas também encantam, porque revelam o quão viva e complexa é a nossa fauna. E mesmo com todo o avanço tecnológico, ainda somos visitantes nesses territórios. Precisamos aprender a reconhecer os sinais, a respeitar as regras desses moradores antigos. É por isso que quando perguntam quem ganharia numa briga, onça ou ariranha? A resposta certa é depende. Se for uma onça contra uma ariranha isolada, o felino provavelmente vence. Se for um bando completo contra uma onça sozinha, a balança muda. Esse equilíbrio frágil é o que mantém o ecossistema saudável. E também o que faz dessa história um verdadeiro patrimônio cultural do Brasil. Porque não é apenas uma curiosidade biológica, é uma lição sobre limites, respeito e convivência, sobre como a força sozinha não resolve tudo e como a união faz a diferença, até no meio do mato. Vamos seguir direto e sem rodeios. Quando se fala em onça pintada, a imagem é de poder puro. Um animal de quase 100 quilos capaz de nadar, subir em árvores e desaparecer na mata. A camuflagem das rosetas não é só bonita, é mortal. Ela se funde com a luz e a sombra, permitindo que se aproxime sem ser vista. Em regiões como o Pantanal, a onça é especialista em caçar capivaras e jacarés, mostrando uma adaptação impressionante. Já para quem acha que onça não nada, vale lembrar que há registros dela atravessando até rios largos atrás de presas. A ariranha, por sua vez, é o oposto no estilo. Nada de emboscada solitária. Ela prefere o trabalho em equipe. Os bandos se comunicam o tempo todo, avisando sobre perigos ou coordenando caçadas. Um som estridente aqui, outro ali, e o grupo inteiro se move como uma máquina bem ajustada. São mestres do território aquático. Sabem onde os peixes se escondem, como encurralá-los. E quando surge um invasor, não hesitam, partem para cima, nadam em círculos. Intimidam até animais muito maiores. São como sentinelas dos rios, mantendo o domínio pelo número e pela organização. Esses confrontos reais são curtos, tensos e imprevisíveis. A onça, apesar da força, não gosta de briga desigual. Sabe que uma mordida bem dada pode matar uma ariranha, mas não enfrenta um grupo inteiro que pode morder, arranhar, cansar. Por isso costuma se afastar quando vê o bando organizado. Já a ariranha sozinha fica vulnerável. Se distraída, pode virar presa. É um jogo de xadrez na natureza, onde cada um tem vantagens em determinadas situações. Nada de herói invencível ou vilão malvado. Apenas animais fazendo o que precisam para sobreviver. Então, no fim das contas, a pergunta não é apenas quem ganha, mas o que aprendemos com esse duelo. A força sozinha resolve? Sim, às vezes. Mas a união, a estratégia e o conhecimento do terreno são igualmente importantes. É o tipo de lição que vale tanto para a mata quanto para a vida no campo. E é por isso que aqui no Agroverso, a gente não cansa de repetir. Entender a natureza não é romantizar, é respeitar. É reconhecer que sem ela não tem agro, não tem futuro. E se você curtiu essa história real, cheia de detalhes e curiosidades, já deixa o like, se inscreve e comenta o que mais quer ver aqui no canal. Porque no fim das contas, aqui o conhecimento vale mais que bota nova.